os veteranos, eles têm história para contar. Os que já foram e estão guardados não perdem. Irmão, nós enquanto estivermos vivos, nós estamos sujeitos a perder. Guarda o que tem para que ninguém tome. Irmão, não troca por nada, não. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, prato de sopa. Depois ele chorou amargamente. A Bíblia diz que ele chorou, mas não teve mais como recuperar. Então não troque por nada a sua salvação. Porque a Bíblia orienta, guarda o que tens, para que ninguém tome. Se há a possibilidade de tomar a tua coroa, a coroa da vida. Então, é melhor perder tudo nessa vida, menos a coroa. Olha, que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria se fosse hoje este dia. Agora mesmo, irmão, não vou ter saudade desse mundo. Quando eu partir, eu não quero nem saber mais desse estudo aqui dos irmãos, não quero mais nem papo com você. E outra coisa, não quero que ninguém fique olhando pra mim dentro do caixão, não. Se eu pegar os irmãos olhando pra mim, eu boto tudo pra correr. Fico avisando logo, Então, irmão, o noivo foi e disse que ia voltar. E aí eu pergunto, tem alguém ensinando a igreja a esperar o noivo? Você já ouviu alguma mensagem ensinando você a se preparar para a volta do noivo? Tá difícil. Hoje tem culto para tudo. Estão culto de avivamento. Eu marco o dia que vai acontecer o avivamento. Aonde nós vamos chegar? O avivamento se partir de nós, cada um individual, cada um consertar, cada um se ajeitar, andar na linha. Deus faz proezas. Mas não adianta o homem determinar o dia do avivamento, culto de avivamento, culto de... É culto para... É invenção para tudo. É culto para 12 meses. De onde tirou esse conceito? Culto para cada mês do ano. O culto é igual o amanhã, ele nunca chega. O culto só serve para hoje, não serve para ontem nem para amanhã. O culto de hoje, irmão, é de hoje. O amanhã não existe. É o único dia que não existe. É o amanhã e o ontem. Ontem já passou. O amanhã só chega no dia de hoje. Só chega atrasado. Nunca chega no amanhã. O amanhã só chega no dia de hoje. Por isso Jesus não vem amanhã, ele vem hoje. Porque passando hoje, amanhã é hoje de novo. O amanhã nunca chega. Então esse negócio de culto para janeiro, fevereiro, culto para 12 meses, é invenção do homem. Não vale. O culto de hoje só vale para hoje. Então vamos orientar a igreja a se consertar. O Roupadia se consertar, a andar na linha. Porque se cada crente cuidasse do seu altar, é fácil querer cuidar do altar dos outros. Ver o altar dos outros se apagando e dar pitaco. Mas como é que está o teu altar? Como é que está o altar dos Malvadias? Só Deus sabe como é que está. Só Deus conhece o teu altar, o altar do pastor. Porque está muito fácil dizer faça isso, faça aquilo. Mas nós estamos vivendo dias difíceis. Inventando, criando. Até sorteio na igreja, irmão. Até que ponto nós chegamos. Porque se o dízimo fosse aplicado como a Bíblia nos orienta, não havia necessitados na igreja. A Bíblia nos orienta que trazei todos os dízimos à casa do tesouro, mas não é só por trazer, há um objetivo. E qual é o objetivo de trazer os dízimos? Para que haja mantimento e não haja necessitado na casa do Senhor. Tem algum necessitado aí na sua igreja? O dízimo está indo para onde? Para investir em obras grandes, mas o objetivo do dízimo é que não haja necessitado. É o que a Bíblia diz, eu não estou inventando não. Não tem nenhuma igreja que cumpra o que a Bíblia fala a respeito do dízimo. Não tem nenhuma. Aí a gente inventa o departamento social. Aí eu tiro, mas irmão, traz aqui alimento para ajudar o que está na necessidade. Mas o dízimo, segundo a Bíblia, não sou eu que estou falando não, está escrito. Trazei todos os dízimos
a casa do tesouro, para que haja mantimento e não haja nenhum necessitado, não haja necessitado na casa do Senhor. Mas a palavra em Hebreus nos diz assim, Hebreus 11, versículo 5 em diante: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E 9, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz a fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu, e como as areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Meus amados irmãos, Enoque é o exemplo de uma pessoa que não vivia dentro da igreja, não vivia em consagração dentro da igreja, porque a consagração, né, da igreja em geral, o amontoamento, ajuntamento de pessoas se consagrando é momentâneo. Mas Enoque, a consagração dele era em todo lugar. Ele colocou um propósito de andar na presença de Deus. E onde é que eu ando na igreja? Não. É no trabalho, é dentro do ônibus, é na rua. Deus está me vendo a todo instante. Então Enoque alcançou, olha, irmão, alcançou o testemunho de Deus, que antes de ser trasladado, ele agradou a Deus. Mas não é, ele não era obrigado. Ele não tinha cargo na igreja. Ele não era dirigente do círculo de oração. Ele não era líder de departamento. Enoque era homem temente a Deus. Homem que sabia que havia um Deus e que velava para viver uma vida. Ele decidiu viver integralmente uma vida de consagração a Deus. Não foi de qualquer jeito. Não era médico, não é porque ele era o cara. É porque ele, igual Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os pratos que capeta entrega. Todo dia, toda hora, Satanás ele oferece a nós pratos deliciosos. A internet está aí esbanjando pratos, irmãos, de todo tipo. Mas o problema não é a internet, é a pessoa. Mesmo Daniel, ele propôs não se contaminar. Foi um propósito. Então, se cada crente fizer um propósito de consagrar a vida, não precisa marcar dia de avivamento, não. Porque quando a igreja se reunir, esses crentes avivados, irmão, pega fogo. Pega fogo. Mas nós, nos últimos dias, estamos vivendo de aparência. Com a capa, mas um dia essa capa vai cair. E Enoque procurou andar com Deus. Procurou andar com Deus de forma esplêndida, sem que alguém tivesse estar doutrinando Enoque, dirigindo a vida de Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que
agradar a Deus. Se cada crente buscar agradar a Deus, porque muitos procuram agradar a pastor, agradar a sua liderança local, mas saiu da igreja, aí ele esquece que tem um Deus que está buscando que ele agrade a Deus. Então vivemos de aparência, e Enoque, ele alcançou o testemunho, andava com Deus. Você sabe o que é isso? É ter caráter, é colocar um propósito de vida, independente do lugar onde está. Enoque alcançou o testemunho que agradara a Deus e foi trasladado para não ver a morte. Noé foi avisado: Noé, eu vou mandar um dilúvio. Mas Deus não disse, Deus mandou Noé preparar a arca, mas não disse quantos dias ele ia mandar o dilúvio. Irmão, tem coisas que Deus não determina dia nem hora. Alguns dizem que esse dia estava na agenda de Deus. Deus não tem agenda. Inventaram isso. Deus não tem agenda. Daqui a um mês eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. No dia tal eu vou derramar fogo. Os homens inventaram a agenda de Deus, a agenda de Deus. Deus não é o homem para ter agenda. Ele quer e ele faz. Ele faz na hora que ele quer. E quando ele não quer, não tem quem faça. Mas Noé foi avisado: Noé, faça uma arca e convide o pessoal para entrar. Noé fez a arca e as pessoas ajudaram a Noé a fazer a arca. E não acreditaram no que o velho Noé pregava. E os filhos, irmão, só entraram na arca porque naquela época filho obedecia a pai. Hoje está difícil. Mas o problema não é o filho, não. É os pais que não sabem criar os filhos hoje. Não crie errado seu filho. Não deixe ele de qualquer jeito, fazendo tudo que quer. Não crie seu filho sem rédeas, porque mais tarde ele pode lhe morder. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Irmão, é muito fácil eu saber o endereço para onde eu vou. Eu vou cantar em tal lugar, eu sei para onde eu vou. Eu vou pregar em tal lugar, eu sei para onde eu vou. Mas ele foi chamado, recebeu a promessa, foi chamado para ir para um lugar que não sabia onde era. Mas como é que eu vou para um lugar que eu não sei? Eu vou andar a esmo por aí, de qualquer jeito. Mas ele obedeceu, nesse caso. Porque quando os 3 anjos apareceram a ele, dizendo para Sara que ele ia ser pai, e Sara, nenhum dos dois creram. Não, irmão, não creram não. O erro que Adão cometeu lá no jardim, obedecendo a Eva, o mesmo erro Abraão cometeu obedecendo a Sara. Alguém disse, ele creu? Não, irmão. Se ele tivesse crido, ele não tinha usado a escrava. Se a Sara tivesse crido, não tinha mandado ele pegar a escrava. Por que eles não creram? Porque eram homens. Porque o impossível é meio difícil a gente crer. A gente crê numa coisa que é possível. Mas eles não viram o anjo voando. 3 anjos chegaram lá. E às vezes chega um profeta e profetiza o que quer, né? E a gente fica meio incrédulo, porque hoje em dia tá difícil o negócio. Tá difícil. Jesus disse que o último profeta foi João Batista, mas hoje é cheio de profeta por aí. Mas Jesus disse, a lei e os profetas vieram até João Batista. Por isso que hoje ele dá dons. Dom de profecia. Ele não deu nenhum rótulo de profeta. Não. Você pode profetizar porque você tem um dom, mas você não é profeta não. Segundo a Bíblia, João Batista foi o último profeta. A não ser que você entenda que o último profeta da lei, agora tem os profetas da graça, né? Mas é isso mesmo. Então, Abraão e Sara, irmão, quando você não crê, você bota os pés pelas mãos. Adão foi na onda da Eva. Ele não era obrigado a comer, não. Você não é o homem da casa? Sara, Abraão, pega aí a H que aí tu vai ser pai, que a promessa de Deus é que tu vai ser pai. Mas ele não falou com H, não falou com Sara. E Abraão foi na onda de Sara, até hoje tem aí a confusão, né? Isaac e Jacó. As duas nações são irmãos. Mas
de sangue diferente. Mas o que eu quero chegar aqui é que você ouve muitas promessas, e há quem diga que quem tem promessa de Deus não morre, mas olha, não é bem assim. Quando Deus promete, Ele cumpre, independentemente de você estar vivo ou não. Eu já vi tantas profecias aí, e os irmãos que receberam a profecia já partiram antes de receber, mas a pessoa disse que ele ia receber. Então existe profecia, existem profetadas. Eu profetizo que teu filho vai voltar. Eu profetizo que teu marido vai voltar. Ora, se o marido não quer mais a mulher, Deus vai obrigar ele a voltar. Irmão, Deus obriga. Você tem livre-arbítrio. Ele nos deu liberdade. Agora, se o marido tiver vontade de voltar, aí Deus chama. Aí ele volta. Irmão, quando acaba, o amor não acaba. Acaba o desejo. Quando o desejo carnal acaba, aí só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. O amor não acaba, irmão. Não acaba. Existem mulheres que amam o marido não presta, mas ela está na igreja esperando que ele se converta, ou então pega o beco. Quantas mulheres estão na igreja casadas ainda, no papel, mas não abandonam o marido, não, porque a Bíblia não manda abandonar, não. O cara não presta, não, mas ela está lá. E tem algumas que, pela misericórdia de Deus, Deus converte o marido, aí fica uma maravilha. Mas se o marido não quiser se converter, irmão, Deus não vai obrigar, não. A pessoa tem que querer. Então eu quero chegar aqui, ó. Todos esses morreram na fé. Você tem promessa de Deus, não saia do lugar, fique firme na fé, esperando. Eita! Porque quem tem promessa de Deus não morre, isso não é verdade. A Bíblia nos fala de outra forma. Isso é louvor, isso é poesia, daqueles que têm o dom de compor um hino. Mas ele desfaz o que a Bíblia nos ensina. Quem tem promessa de Deus, a promessa de Deus se cumprirá. Você viva ou não. Todos eles morreram na fé, morreram. Não alcançaram a promessa. Receberam, mas não em vida. Deus cumpriu a promessa que fez a eles. Deus não disse, olha, eu vou fazer e tu vai estar vivo. Não. Deus disse, eu vou cumprir a promessa. Agora, todos eles morreram na fé. Se você tem promessa de Deus, e Deus prometeu que você vai ver as promessas se cumprir, é uma história. Agora, se Deus prometeu, e não disse se você vai estar vivo para ver, aí é outra história. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Isso não significa que você vai estar vivo. Todos eles morreram sem terem recebido. É Bíblia. Sem terem recebido. Então há muitas promessas do homem, muitas profetadas. Eu determino e eu declaro. Hoje eu declaro a vitória. Hoje Deus está dando livramento. O óbvio, eu não posso profetizar o que é óbvio. Deus dá livramento todo dia, toda hora. Deus cura toda hora. Deus livra o ímpio também, irmão. Não só é crente, não. Deus é justo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quem tem promessa de Deus morre também. Mas a promessa Ele cumpre. Todos eles morreram sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as, creram, eu creio que Ele vai cumprir. E Jó disse, ainda que Ele me mate. Embora não era Deus que estava querendo acabar com a vida de Jó não, era o capeta mesmo. Pediu permissão para ir lá bagunçar com a vida de Jó. Olha, irmão, Deus permitiu porque Deus conhecia a estrutura de Jó. Mas a tua e a minha, Ele conhece, Ele sabe que nós não somos capazes, nem um terço do que Jó passou. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós somos peregrinos na terra, irmão. Estamos aqui de passagem. O céu nos aguarda. Que Deus nos abençoe. Amém.
Os tempo. veteranos, eles têm história para contar. Os que já foram e estão guardados, não perdem. Irmão, nós enquanto estivermos vivos, nós estamos sujeitos a perder. Guarda o que tem para que ninguém tome. Irmão, não troca por nada, não. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, prato de sopa. Depois ele chorou amargamente. A Bíblia diz que ele chorou, mas não teve mais como recuperar. Então não troque por nada a sua salvação. Porque a Bíblia orienta, guarda o que tens, para que ninguém tome. Se há a possibilidade de tomar a tua coroa, a coroa da vida. Então, é melhor perder tudo nessa vida, menos a coroa.